O inferno astral é conhecido pelas semanas que antecedem o seu aniversário. O dito popular categoriza o inferno astral como um período em que as coisas tendem a não dar certo. E eu tenho que ser sincero, não acredito muito nessa história. Só que às vezes é difícil não acreditar. Algumas coisas, e principalmente no futebol, parecem mostrar que alguns jogadores vivem dias que são exageradamente complicados. O João Paulo era tido até pouco tempo como um goleiro que merecia ter chances até na seleção brasileira. Foi durante um período um cara que salvou o Santos de estar numa situação muito mais complicada. E se tem uma coisa que é seguro dizer, é que se teve um jogador que não teve culpa no rebaixamento do Santos, esse jogador é o João Paulo. Mas mesmo com as importantes defesas que ele fez, ele não conseguiu evitar o rebaixamento do Santos. E ainda assim, viu parte da torcida começar a criticar suas atuações e pedir a saída dele do clube. E se tudo já não estava complicado demais até aí, só piorou depois da grave lesão que o goleiro sofreu na última partida do Peixão. Mas e agora? O que é que vai acontecer com o João Paulo? Ele realmente tem culpa pelo momento vivido no Santos? Quando é que ele vai voltar a jogar? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no mundo da bola. Rapaziada, quero lembrar a vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Olha, quero lembrar você ainda, tá? Que lá na loja Rei do Manto, além de você ter os preços mais sensacionais para comprar aquela camisa que você tanto quer, o frete é grátis para todo o Brasil. É isso aí, você compra e não vai precisar pagar a entrega. E quero te lembrar também que lá você vai encontrar camisas de time brasileiro, time europeu, de seleções, tá chegando Copa América, Eurocopa, então já garante a sua, beleza? O link para você comprar a camisa tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Ah, e também é importante dizer, usa o nosso cupom FUTFLIX que você ganha 10% de desconto lá na sua compra, beleza? Sim, eu fico feliz de poder estar tendo sequência, de poder estar mostrando o meu trabalho. Confesso que no ano, quando começou, a gente não espera que pode correr tudo isso para a gente poder estar jogando, né? Mas a gente está preparado, fico feliz de poder estar mostrando o meu trabalho e tenho certeza que tem muita coisa ainda boa para vir. Imagina você ter a oportunidade de vestir a camisa do Santos. Nem importa de qual time você é torcedor, a gente está falando aqui de um dos maiores e mais vitoriosos clubes do mundo, que revelou grandes talentos para o futebol e que foi o clube do Rei Pelé. Vestir a camisa do Santos é uma honra para qualquer um, é um presente, um privilégio, e se manter no Santos jogando em alto nível, meu irmão, é muito difícil. E não querendo roubar a frase do tio Ben lá do Homem-Aranha, mas a gente tem que falar, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E jogar no Santos, meu irmão, por mais que tenha tudo do lado positivo, também tem uma cobrança gigantesca. A pressão é enorme. E mesmo que dirigentes irresponsáveis e incompetentes tenham colocado o time na segunda divisão, a torcida escolheu algumas figuras em campo que acabaram marcadas pelo mais triste episódio do Alvinegro na Vila Belmiro. O João Paulo era um dos únicos que, mesmo com tudo de ruim que acontecia nos últimos anos, seguiam com moral com a torcida, muito pela sua postura que sempre foi de cobrança, igualmente um torcedor dentro de campo. Parecia não, a gente realmente não encarou como uma decisão, deveria ter encarado. Não adianta nada a gente olhar o outro resultado, sendo que a gente não fez a nossa parte. Se você faz a vitória e por mais que o resultado lá não fosse favorável pra gente, a gente sairia com o dever cumprido porque a gente fez o nosso melhor na partida de hoje, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E esse estilo de não poupar palavras, falar o que pensa e justamente também ter atuações de qualidade, sempre fizeram o João Paulo tá com moral com a torcida. Sempre foi um cara que a partir do momento que passou a jogar, já mostrou que merecia muita moral, tanto pela personalidade quanto pelo talento. E quem sempre reconheceu o goleiro como muito bom foram profissionais de imprensa, torcedores e até ex-goleiros e especialistas na função que fizeram questão de sempre que necessário exaltar o João Paulo, como por exemplo o grande Veloso, goleiro histórico do nosso futebol, que sempre fez questão de elogiar o goleirão do Santos.
Mas ele é muito bom goleiro. Desde que ele entrou, quando foi aquela emergência, né? O Vanderlei saiu, o Vladimir não deu certo, entrou o João Paulo primeiro, depois apareceu o Johnny ainda. O John, né? Apareceu o John, mas o João Paulo, ele vem jogando muito a bola. Ele é muito bom goleiro. É mais um aí que surge do Santos, quando a gente pensa que o Santos vai ter um problema, né? Arthur, aí aparece uma solução. Lá é bom, né? O Arthur é bom. Aparece uma solução que a gente não conhecia, não esperava. E mais uma vez, uma grande revelação do Santos. A classificação se deve a ele, Fernandinho. Sem dúvida nenhuma. Uma bola que ele pegou dentro do gol, cara. Uma bola 7 defesas difíceis, Fernandinho. E o João Paulo, realmente, com toda a crise que o Santos passava, com problemas na diretoria, momento ruim em campo de grandes jogadores, excesso por parte de alguns ou até falta de comprometimento de outros, como foi o caso do Soteldo, bom, a torcida estava indignada, revoltada com os resultados ruins em campo. E depois daquela partida em que o Soteldo, após uma besteira, tomou um cartão que o tirou do jogo seguinte, qualquer torcedor do Santos queria entrar em campo e dar um grito na orelha do Soteldo, dar uma multa no jogador que parecia não ter comprometimento com o clube. E o João Paulo estava lá, representando o torcedor, dando a vida pelo clube, além de fazer a parte dele em campo, não fazia média com ninguém que errava. Falar, mas a gente tem que acordar para a realidade, a gente tem que ser duro, tem que ser firme, se cobrar um com o outro. O lance da expulsão é um lance que não pode acontecer, porque o Soteldo sabe da importância que ele tem para o nosso grupo. Um jogo que, com todo respeito ali, já era um momento que dificilmente você vai buscar um empate. Então você teria que pensar numa próxima partida, um jogo em casa, com o apoio da nossa torcida que está nos apoiando. E vai ser muito importante esse apoio. Deveria ter um pouco mais de cabeça tranquila ali para não ser expulso, porque ele sabe da importância que ele tem para. Não à toa, por esses comportamentos, passou a ser uma das esperanças do torcedor de permanência na Série A quando tudo indicava o contrário. Afinal, ele vinha operando milagres e muitas vezes foram suas defesas que garantiram resultados para o Santos. E houve muitos momentos que a gente viu o torcedor poupar o João Paulo das críticas, como por exemplo naquela derrota na Vila Belmiro, em que o torcedor realmente perdeu completamente a linha, começou a atacar os jogadores, mas poupou o João Paulo. Aqui no banco, João, por que você estava aqui até agora? Me fala um pouco o que estava passando pela sua cabeça. Eu te vejo bem cabisbaixo, um dos únicos jogadores que não são cobrados pela torcida, se não o único. Me fala um pouquinho o que está passando na sua cabeça nesse momento. Não vou nem... É até difícil falar o que se passa na cabeça, passa tudo. Passa um filme, passa uma história. Primeiramente, vou pedir desculpa ao torcedor. Infelizmente, hoje foi uma vergonha. Não digo nem pelo resultado em si, pela forma que foi, pela sequência negativa que a gente vinha. Tivemos reunião com a torcida, tivemos uma cobrança e nós sabíamos que nós tínhamos que fazer diferente. Nós tínhamos que buscar a vitória, resultados, derrotas, empates, vitórias. Dentro do futebol é normal, acontece. Mas o que pesa é a sequência que a gente vem tendo. A gente sabe da força que a gente tem dentro da Vila Belmiro e a gente está perdendo aos poucos essa força e isso aí vai complicando a nossa caminhada. Mas só pedir desculpa para o torcedor, infelizmente hoje é uma mancha na história do Santos. Só que embora alguns entendessem a postura do goleiro e reconhecessem seus méritos, outros não davam tanta moral pro João Paulo não e chegavam a apontar o goleiro como um problema no Santos. Dá pra acreditar? Na cabeça dessas pessoas eu imagino que se tirasse o João Paulo do Santos, o time não teria caído? Será que é isso que pensam? Gols do Flamengo. E outra coisa, né, Espímpolo, eu não posso deixar de falar porque é uma coisa que eu falo há 2 anos. Mais uma vez, falhou o goleiro do Santos, né? Mais uma vez. Então eu tô esperando, sabe, que alguém tome uma providência, porque esse rapaz falha há 2, 3 anos, aí ele faz uma defesa bonita, sai na televisão. O Santos só perde por causa do João Paulo. Não é verdade, o Santos perde, como foi contra o Corinthians. Mas tudo sobra pra ele. Então, mas ó, eu só queria fazer... Eu nem preciso dizer pra você ou lembrar que o Santos, com ou sem João Paulo, acabou mesmo caindo para a segunda divisão. E pelo que aconteceu naquele último jogo, onde o João Paulo acabou tomando aquele gol de cobertura que não faria diferença. Repito, mesmo não tomando aquele gol no Santos, o Peixe também cairia. Muitos então passaram a dizer que o João Paulo passou a carregar a imagem do rebaixamento do Santos. Mais de uma vez a nova diretoria tentou, logo no início desse ano, se preparando para a Série B, mudar o de goleiro, trocar o João Paulo por outro goleiro, já que ele carregava essa imagem de time rebaixado.
O mesmo goleiro que foi ignorado pelos protestos em momentos ruins do clube, o mesmo goleiro que muitos acharam que merecia ir para a seleção brasileira, passou a ser um problema no Santos. Inacreditável. Ainda assim, o João Paulo seguiu fazendo seu trabalho, mostrando que tinha condições de continuar no clube, além de toda a besteira que diziam. Foi importante para o Santos, na sua reconstrução, montar um time forte para disputar a Série B e não passar mais tempo do que necessário longe da primeira divisão, de onde sequer deveria ter saído. Foi com o João Paulo no gol, inclusive, que o Santos chegou às finais do Campeonato Paulista, sendo vice-campeão estadual. E quando as coisas pareciam se acalmar com a decisão de que ele seguiria no Santos e seria o titular até o final da temporada se nada de muito errado acontecesse, faltando poucas semanas para o seu aniversário de 28 anos, 4 semanas para ser mais exato, foi então que o seu inferno astral realmente começou. Em um jogo cheio de polêmicas e pouco fair play, o goleiro rompeu o tendão de Aquiles e viu o time sair derrotado. Pior do que isso, a lesão é grave e ele não deve mais voltar nessa temporada. São 6 meses de recuperação pelo menos e ninguém sabe em que condições é que o João Paulo vai voltar. Afinal, é uma lesão no tendão de Aquiles e para o goleiro é muito importante para a questão da impulsão. Ninguém sabe em que condições é que o goleiro vai voltar para a meta titular do Santos. A diretoria já se move para contratar um jogador para competir ali pela posição com o Gabriel Brazão, goleiro reserva do Santos de 23 anos. Mas a verdade é que o João dificilmente vai ter chances novamente no Santos. Somente se os novos goleiros forem muito mal é que o Santos vai fazer uma força para recuperar o goleiro e devolver ele para a posição de titular no clube. Infelizmente para o João Paulo, algumas pessoas viram nessa lesão uma oportunidade para fazerem algo que pela bola não teriam coragem. A ideia de tirar o goleiro que ficou marcado pelo rebaixamento. Eu espero de verdade que o João Paulo volte bem, que siga sendo um grande goleiro, mas eu duvido muito que ele vai ter novas oportunidades no Santos. Dificilmente vão abrir brecha para ele de novo. Mas e você? Acha que eu tô certo nessa situação? Acha que ele ainda volta a jogar pelo Santos? Ou que vão usar isso já como uma desculpa para ele não voltar? E você acredita nessa história de goleiro que ficou marcado pelo rebaixamento? Cara, ele pra mim não teve culpa nenhuma. Mas e você, o que pensa? Comenta aqui, quero trocar uma ideia com você sobre isso.